Debruçados sobre o Rio Douro, encontramos naquela que é uma das mais importantes povoações da região douriense, a cidade da Régua. E aqui, na sua frente ribeirinha, que encontramos também um dos mais icónicos edifícios da região, a Casa da Companhia. Isto é, a sede da histórica Companhia das Vinhas do Alto Douro. Esse organismo que foi criado em 1756 pelo Marquês de Pombal, um instrumento fundamental na sua política de defesa e promoção e produção do vinho do Douro. O Marquês de Pombal estava preocupado, de facto, na salvaguarda deste importante produto e por isso entendeu que era necessário delimitar a região de produção deste vinho. Não só delimitar, demarcar, mas também regulamentar a produção. Certificar que este vinho era aquele que era produzido numa zona bem delimitada e cumprindo determinados critérios na sua produção. E para fazer cumprir isto, fez nascer então a Companhia das Vinhas do Alto Douro. O edifício, o antigo edifício sede, preserva muita da memória da atividade da companhia. Era um local onde se encontravam espaços administrativos, até um tribunal que resolvia muitos dos pleitos, dos problemas jurídicos que se desenvolviam em torno da produção do vinho aqui na região. Mas era também um local de armazenamento. Tinha até instalações para alguns agricultores aqui poderem pernoitar quando se dirigiam à Régua para os seus negócios, nomeadamente para a famosa feira anual do vinho. Mas este edifício, muito mais recentemente, ganhou uma importância acrescida. Em 1997 foi criado por regulamento o Museu do Douro. E 10 anos depois, este imóvel começava a adaptar-se para, um ano depois, abrir as suas portas como o Museu do Douro. Vamos conhecê-lo. Fundado em 1997 por decreto, o Museu do Douro inicia de imediato a sua atividade, mas é a partir de 2006, com a criação da Fundação do Museu do Douro, que definitivamente este projeto se vai estruturar. Associado também, como vos dizia, depois à reabilitação do edifício, da Casa da Companhia. Mas a Fundação é de facto crucial e por isso vimos ao encontro do atual presidente da Fundação do Museu do Douro, António da Cunha Saraiva. Sr. Engenheiro, o que é exatamente a Fundação? Quem são os seus fundadores? Qual a sua missão? Portanto, esta fundação nasceu obviamente com a participação do Estado, mas com uma série de fundadores privados e as câmaras municipais, que no fundo também completam uma parte, digamos, ligada à parte pública. Mas entre os fundadores privados encontramos empresas da região? Encontramos várias empresas aqui da região, encontramos várias empresas de vinho do Porto, que também são da região, porque o vinho do Porto, para todos os efeitos, nasce aqui na região, e é gratificante vermos que há novas empresas a querer aderir aqui todos os anos, mesmo até em termos de câmaras municipais, havia algumas que tinham, enfim, de alguma maneira se tinham ausentado, mas que regressaram, o que é muito bom para nós e que mostra, digamos, a gestão cuidada, em bom pai de família, que é um termo que eu gosto muito, em que que esta unidade está a ser gerida. Mas, digamos, esta fundação, qual é o objetivo dela? Portanto, a fundação gera o museu, portanto, a gestão é assegurada pelo Conselho Diretivo da Fundação Museu do Douro e isto aqui existe para difundir a cultura na nossa região. Portanto, temos também os serviços educativos, as pessoas, temos as exposições itinerantes, porque isto verdadeiramente não é Museu da Régua, embora esteja aqui localizado na Régua, portanto, aqui o objetivo é um objetivo da região. E como a região, no fundo, se estende, a região acaba por ser o Rio Douro, que é aquilo que nos une,
e temos feito algumas exposições, até no Porto, ou em Vila Nova de Gaia também temos. Cada vez há mais gente interessada em colaborar connosco. Na realidade, a nossa ideia é internacionalizar até o objetivo aqui deste museu, porque temos exposições, porque não andamos só no território, ou como digo, então o território se possa estender até Porto, Vila Nova de Gaia, mas porque não irmos até Lisboa e porque não irmos até outros sítios onde tenham vinhos famosos também, porque o objetivo na verdade é mostrar o que é que o nosso Douro tem. E o Douro tem tanta coisa para mostrar. E nós temos aqui coleções fantásticas, coleções de fotografia, coleções de arte, e temos então aqui o espaço Armando Passos, que é algo que enche os olhos. E portanto o nosso objetivo não é que as pessoas venham aqui também, é que as pessoas se desloquem em todo o território, e mesmo até fora do território, onde nós possamos estar presentes para mostrar o nosso território. É verdadeiramente isso o nosso objetivo. Senhor, e a questão da sustentabilidade? Isto é, com tantos objetivos, com toda essa programação, a questão da sustentabilidade do museu. A questão da sustentabilidade é basilar, como em tudo na vida. É óbvio que isto não é feito para ganhar dinheiro, porque não é. O nosso objetivo não é esse. Mas para que isto funcione bem, tem de ser sustentável. E, portanto, já há cerca de 12 ou 13 anos, que nós temos sempre resultados positivos. Foi algo que eu fiz para aqui, eu quando entrei nesta fundação, ainda para o Conselho de Administração na altura, vim aqui apresentar os privados. E, portanto, com uma visão do privado. E a visão do privado é que nós preparamos um orçamento, mas sabemos que temos meios de o executar, porque senão não fazemos, quer dizer, no privado ninguém faz de outra maneira. E quando aqui vim, na realidade, não era bem esse aqui o espírito. E, enfim, depois eu convenci os outros colegas que, na realidade, tínhamos de ir para esse campo, porque senão as próprias pessoas que pensavam até juntar-se à Fundação hesitariam se não fosse dessa maneira. Portanto, nós temos de mostrar uma verdadeira boa gestão para que, na verdade, as pessoas possam rever aqui nesta Fundação. E temos visto as doações que temos tido, na realidade, porque chegamos ao final do ano e temos resultados positivos. Não são grandes, mas não é importante que sejam grandes, volto a dizer, isto não é feito para ganhar dinheiro, mas que isto nos garanta a tal sustentabilidade e a credibilidade que nós estamos cada vez mais a ter dentro da região, faz com que as pessoas façam doações. Porque na verdade se revêem e sabem que isto aqui é bem gerido. Não é só por mim, é por toda a gente, nomeadamente aqui pelo diretor do museu, que é o homem que dia a dia assegura o bom funcionamento disto, mas sem isso nada pode funcionar. E já no interior do museu, vimos ao encontro do seu diretor, Fernando Seara. E encontramos-nos aqui num sítio, eu diria, um bocadinho simbólico. Temos aqui um traje de Dona Antónia Ferreira, a Ferreirinha, temos ali o famoso mapa do Barão Forrester, os portugueses aportuguesaram para Forrester, e portanto temos aqui muito do vinho do Porto, mas este museu não é um museu sobre o vinho do Porto. Também é, mas é um museu de território, não é? É, fundamentalmente um museu de território. E estamos, na sede do Museu do Território. Embora o Museu do Território faça ou tenha grande parte das suas ações fora da sede. A sede tem o protagonismo de todas as sedes, mas o plano de atividades do Museu do Douro é um plano fundamentalmente para ações a desenvolver com agentes que vivem no território, com a comunidade local. É um museu para quem nos visita, mas também para quem cá vive. Portanto, tem um papel social importante na região. E uma âncora também. Vocês estão com quantos visitantes? Dentro de portas estamos com cerca de 80 mil visitantes pagantes, portanto, a passar pela bilheteira do museu. Depois temos grupos que vêm, que são grupos escolares, grupos de terceira idade, IPSS, pessoas que de alguma forma não poderiam vir visitar o museu se tivessem que pagar a entrada. Aliás, este museu tem coisas curiosas, como, por exemplo, as pessoas que trabalham como guias e recepcionistas do museu têm ordens expressas para, se perceberem que um visitante do museu deixa de visitar o museu por uma questão financeira ou economia familiar, podem convidar as pessoas a entrar e a visitar o museu. Portanto, não é por uma questão financeira que deixam de visitar o museu, não é por...
E também abre aos sábados exclusivamente para famílias, gratuitamente para famílias da região de Marcada de Douro. Portanto, normalmente os museus têm os domingos de manhã, nós pensamos e achamos que o sábado é o dia da família, portanto, em que as pessoas estão mais predispostas a sair de casa e ir visitar instituições ou equipamentos como o Museu do Douro, e as famílias que vivem na região de Marcada do Douro podem visitar o museu gratuitamente aos sábados. Portanto, tem uma série de ações. Já iremos também à região, o Museu de Território, com, enfim, uma série de articulações aqui com a região, mas ainda aqui no edifício sede, o que é que se pode ver? Desde logo aqui a exposição permanente, mas há outros espaços. Uma visita aqui. O que é que Sim, a exposição permanente do museu é uma porta de entrada. Porta de entrada ou porta de saída da região. Portanto, quem vem visitar o museu, penso que sai do museu a saber interpretar o território e a saber valorizar os pormenores das coisas que vai ver. Portanto, no fundo, percebe todo este trabalho humano que houve para construir este património mundial e valoriza, no fundo, aquilo que depois encontra dentro de uma garrafa, porque é fundamentalmente vinho, não é? Mas o Sim, vinho... mas vocês abordam exatamente a questão da geologia. Sim, explicamos o território, como ele nasce, como é que depois a intervenção do homem e, no fundo, cronologicamente, explicamos as datas que, de alguma forma, fizeram mudar o território ou contribuíram para a evolução do território, contribuíram para o que hoje é o Douro Património Mundial. Mas depois temos um wine bar, onde se pode fazer provas de vinhos, temos uma sala de exposições temporárias, temos outra sala de exposição permanente com doações, como a da pintora Armanda Passos. Vocês têm aqui uma das maiores coleções da Armanda Passos. Temos talvez a maior coleção exposta da pintora Armanda Passos. Ela era sim. natural daqui, não é? Ela nasceu cá, sim, nasceu na Régua, embora tenha feito a vida toda dela no Porto, mas ainda em vida doou uma grande coleção à Fundação Museu do Douro. Eu não resisto, eu ia falar disso, mas mesmo ao lado dessa exposição permanente da Passos, temos uma parte que geralmente nos museus está vedada ao público, mas que vocês permitem que seja vista, que é a área dos restaurantes. Sim, não é? eu gostava que quase todas as áreas do saber fazer deste museu pudessem ser visitadas e visíveis ao público, mas não pode ser, como é evidente, eu não posso levar toda a gente que visita o museu ao arquivo do museu, mas a área de conservação e restauro é uma área interessante para se trabalhar e para se ver. Portanto, eu acho que isso, para além de dar a conhecer às pessoas alguma das potencialidades e dos recursos deste museu, também valoriza as pessoas que trabalham nessa área. Portanto, veem as pessoas a trabalhar e a recuperar e a restaurar os objetos que são, de alguma forma, os objetos da região e importantes para a região. Também Isto terá contribuído para que o museu tenha vindo a ter cada vez mais ofertas, mais doações? Isto é, Sim, quem isso passa a ver que aquilo que vai doar está a ser bem zelado, bem tratado? Sim, eu acho que a credibilidade deste museu foi uma coisa que se foi conquistando ao longo dos anos da existência e as pessoas que cá trabalham, a qualidade do restauro e da recuperação, a capacidade para tratarmos os arquivos, para os inventariarmos e também as condições físicas da própria estrutura do museu. Portanto, tudo isso veio é um trabalho que se vai caminhando e se vai fazendo. E por falar em arquivos, vocês têm aqui uma importante área de arquivos e o museu acaba por também estar envolvido em projetos de investigação relevantes, não é? Sim, claro. Em articulação também com a academia. Sim, quer ao nível dos serviços educativos, quer ao nível do arquivo, quer ao nível da museologia, quer ao nível da conservação e restauro. O museu tem sido pioneiro em muitas das formas de tratar até esses espólios e essa coleção imensa que temos e a credibilidade do museu e todo este trabalho do museu com o território, com as pessoas, esta proximidade é que estabeleceu essa relação de confiança que permite que nos deixem legados e que nos, todas as semanas... Há uns legados verdadeiramente surpreendentes. Vocês receberam uma quinta, exato, não é? Exato. Uma senhora que vivia no Douro e que deixou em legado, de Irene Viana Pinto, deixou em legado uma quinta e a casa da quinta, uma casa já com características de casa senhorial, aqui bem perto, na Persegueda, e que vai servir para mostrar como é que se vivia, como era a vida normalmente se fazia dentro de uma casa típica de lavrador do Oriense. Portanto, e é uma quinta já com algum... Falando de território, o museu é também uma peça crucial de uma estrutura que surgiu mais recentemente, que
que é a rede de museus do Douro, não é? Sim, é fundamental. A rede é fundamental para o território e para o Museu do Douro. Somos cerca de 60 elementos. 60? Sim, já somos 60 espaços museológicos, não são todos museus, outros são centros interpretativos, outros são salas das quintas que musealizaram uma parte da sua coleção da própria quinta, mas somos 60 sim e partilhamos objetos de algum valor patrimonial, partilhamos conhecimento, portanto, e o museu vai ajudando no que pode e nas suas competências os outros museus mais pequenos e que não têm capacidade para terem um arquivista, um conservador, um museólogo, portanto, e este intercâmbio potencia também esta credibilidade do museu, portanto, nós estamos com mais de metade das nossas atividades fora das portas do museu. Perguntaste-me há bocado qual era o número de visitantes do museu. O número de visitantes no museu, fora de portas do museu, ainda é superior aos 80 mil que eu te falei como na sede do museu. Portanto, é o papel do Museu do Território e é no que nós apostamos. Portanto, os bons resultados do museu dão-nos para também cada vez mais ter esta forma de estar, esta forma de implementar o museu, este museu no território que é a região de Marcada do Douro. Vimos agora a conversa com Samuel Guimarães, ele é responsável pelos serviços educativos de um museu onde os serviços educativos têm um peso muito importante, mas curiosamente não tanto aqui na sua sede, também, claro, mas fundamentalmente no exterior, não é? Sim, sem dúvida nenhuma, desde 2006 que a grande assinatura, se quisermos, do programa de educação é Eu Sou Paisagem, e então pensamos sempre numa lógica de conseguir que haja públicos, sobretudo das comunidades escolares próximas, dentro da sede do museu, portanto respondendo ao que é necessário num equipamento cultural desta envergadura, mas uma grande tónica que foi sempre apoiada pelas sucessivas direções e administrações no sentido de trabalharmos com o território, com as pessoas e com as paisagens em que vivem as pessoas e que importa cuidar. Nesta lógica de pensarmos que um território que tem 2 patrimónios mundiais, muitas vezes os discursos da patrimonialização estão longe ou afastados de quem respira estas paisagens e as faz todos os dias. E, portanto, é um trabalho muito de presença junto a situações de populações ou de públicos que muitas vezes não fazem parte daquilo que se pensa a programação do museu. Por isso trabalhamos... Pois, eu ia perguntar, este calendário, estes tradicionais calendários. Eu Sou de café, Paisagem. um projeto de Marisa Adegas com Paula Preto e com a restante equipa do Museu do Douro, em que trabalhamos mesmo junto a pequenos cafés neste momento quase já conseguimos cobrir as 21 concelhos e em que vamos neste contacto muito direto com os lugares onde as pessoas estão. Menos na lógica de o museu que acolhe, mas o museu que está presente também nos dias a dias, nas rotinas das pessoas. Também para instigar, para melhor perceber quem nos visita, que locais, que terras, que sítios, que pessoas, quais são os problemas das pessoas, quais são os grandes prazeres cotidianos, os seus problemas, as suas angústias, nesta relação permanente com que é um território que tem uma monocultura vincadíssima e magnânima em termos de um produto português da excelência, mas que, por outro lado, vive nas lógicas da globalização. Mas, Samuel, quais são as estratégias? As estratégias, o que é que vocês fazem? O que é que nós fazemos? Fazemos sempre. Portanto, há um trabalho mais longo de presença, como falei, por exemplo, neste programa do Café Central, em que estamos mesmo com as populações que usam o café da pequena localidade, da pequena aldeia, quando há café na aldeia. Portanto, esse é um sítio fundamental, e perceber as suas rotinas, que são documentadas e depois são publicadas séries em jornais que vão voltar aos cafés, em jornais fotográficos, no fundo, de imagem, ou na produção sistemática, no final de cada ano, ou no final de cada... Estou a mostrar, por exemplo, a que realizamos há 10 anos e que estamos neste momento a reeditar as várias ações em termos das cartas da liberdade e da paisagem
paisagem sobre os 50 anos de democracia em Portugal. Estas cartas da liberdade e da paisagem cruzam muito um pensamento e uma ação sobre o que é que pode ser a educação. Por um lado, pensarmos que as cartas geográficas, os mapas, o modo como nós circulamos na região, como a podemos entender, como é que a podemos ler, nos dão chaves também para interpelarmos que liberdades queremos, que liberdades são importantes proteger, que liberdades são importantes cuidar, que sítios é que nos sentimos livres quando estamos nas paisagens. E como as paisagens são um facto absolutamente fundamental na construção desta região vitivinícola e como é que pensar a paisagem implica uma atuação muito próxima, seja de segmentos séniores, seja de segmentos de crianças ou jovens, seja destas diferentes pluralidades, que é isso que nos interessa, diferentes pessoas que pensem sobre o Douro, que pensem sobre esta região e que ultrapassem a lógica só de uma ideia de marca, ou seja, irmos mais a fundo nesta relação próxima Com a comunidade. as diferentes vozes das diferentes comunidades, sejam elas as comunidades das crianças, sejam elas as comunidades que vivem mais próximas e que muitas vezes é no café da manhã ou no café da tarde que nós conseguimos estar com as pessoas que vivem e que nos podem contar histórias, narrativas de agora. Claro, que também têm memória e que Exato. fazem memória. Que fazem memória também, mas sem ser só numa lógica de termos sistematicamente, essa é uma função fundamental deste museu, fazer história recente também do que é que são as alterações profundas neste território nos últimos 100 anos, nos últimos 50 anos. E, portanto, nesta elaboração do que é uma história também dos vários presentes que nos fazem, este nosso contacto com as comunidades, com as pessoas, é, sim, das coisas mais importantes. Há vários programas, temos o Ler Debaixo da Árvore, que são sessões de leitura em árvores importantes deste território. Encontramos as lógicas de práticas de encontrarmos cruzamentos de públicos entre, por exemplo, o Teatro de Lamego e o Museu do Douro aqui na Régua, presença nas bibliotecas escolares, em Santa Marta, em Torre de Moncorvo, com as associações locais, com as associações recreativas. Portanto, a nossa lógica não é uma ideia de... E também com a rede dos museus do Douro. Uma rede dos museus do Douro neste sentido, ou seja, é as associações, é o tecido associativo, é o tecido das diferentes comunidades que nos permite interpelar com as instituições locais, sejam a rede dos museus do Douro, sejam outras, centros culturais, auditórios, etc., que nos permitem também estar com as pessoas que vivem cá. E eu acho que esta lógica do viver cá é muito importante para quem nos visita. Encontramos agora no espaço do wine bar e do restaurante do Museu do Douro. Um espaço muito qualificado e que nos desperta também atenção para a circunstância deste antigo histórico imóvel que se encontra classificado como imóvel de interesse público, a Casa da Companhia, conjugar de alguma forma a arquitetura tradicional das quintas dourienses com apontamentos claramente modernos da arquitetura pombalina. Afinal, o próprio edifício é um bom exemplo daquela que é a história e as características deste território, jogando a tradição com a modernidade. E sim, este é um espaço privilegiado, uma porta aberta para conhecer este território. E também por isso, este é um museu que importa conhecer.